Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Uma ótima tarde a vocês que nos acompanham. Bem, hoje é quarta-feira, pelo que vocês estão vendo aqui no cenário, é dia de Nosso Jardim aqui no nosso programa. Portanto, nós vamos aprender a cuidar das plantas de forma mais prática. E também tem bate-papo e demonstração sobre a terapia que utiliza a pressão em pontos específicos do corpo para promover o bem-estar. Eu estou falando da reflexologia. Tem alguma dúvida sobre esses dois temas? Quer mandar uma pergunta para as nossas convidadas? Já pode mandar a sua questão aí no nosso WhatsApp. DDD 11, número 33375886. 33375886. Tá aparecendo aí o número do nosso WhatsApp para você participar desse programa que é nosso. E eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. E siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, no Instagram. Como sempre, bora começar então com os cuidados com a planta. É hora de Nosso Jardim. Roda a vinheta. Nossa convidada de hoje é Camila Leles, mentora de cuidados práticos com as plantas. Tudo bem, Camila? Tudo bem com você? Tudo bem, prazer te conhecer, muito bem-vinda. bem-vinda. Obrigada pelo convite, adorei. Aqui é o nosso programa, nós também adoramos, até porque, gente, Camila, ela é aquela portadora da boa notícia. Aquela boa notícia para quem não tem muito cuidado com a planta. Tem gente que acha que precisa nascer com o dom para saber cuidar de plantas, tipo eu, assim, eu falei, não. Eu não nasci com esse dom, não. Mas a Camila disse que é prova viva de que não é preciso ter dom nenhum, não é isso? Exatamente. Cuidar de plantas é completamente aprendível. Então, se você acha que não tem mão boa para plantas, você está só usando as técnicas erradas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Os métodos certos para ser fácil e prático na rotina. Exatamente. É para oferecer mais praticidade mesmo para o nosso Sim. dia a dia. Ainda mais hoje em dia, né? A gente trabalha fora. Quando tem aquela oportunidade de viaja, fica uns diazinhos fora, aí já fica pensando, poxa, quem vai regar minhas plantas? A vizinha, um parente. Não é? E aí a Camila tá aqui justamente para falar, né? Quem não tem muito tempo para ficar cuidando de planta, dá para molhar só uma vez por semana, dá para regar só uma vez por semana. Então pega essa. Tem pet em casa? Então, essas daqui são as mais indicadas. Tem tudo quanto é tipo de dica aqui hoje, não é isso? Sim. Na verdade, sobre rega, a gente vai falar de plantas que você pode regar uma vez por mês. Então, não tem desculpa nem pra você, né, claro? Uma vez por mês? Uma vez por mês. É essa que eu quero ter, gente. Achamos sua planta perfeita, já. É isso. Qual que é? Já mostra pra mim? É a Zamioculca, que é essa que tá aqui embaixo, ó. Aqui na frente. Olha, gente. Uma vez por mês. E O pessoal só mata outra. ela afogada. Porque é só deixar. Porque ela é justamente praticamente esse vive problema. sozinha. O pessoal acha que tem que regar ali pelo menos uma vez por semana. E mata afogada. Enquanto ela quer um substrato mais sequinho. Às vezes a pessoa vê o substrato seco e fala, ai, que dó, tá seco, né? Ela quer água. Não, ela quer o substrato seco. Então, para quem não tem tempo, não tem muito jeito, ela é perfeita. Mas é isso, segue a Camila Leles lá no Instagram. Isso. Porque são muitas dicas que ela dá, mas é claro, ela trouxe essas dicas hoje aqui para o nosso programa para a gente aprender a ter essa praticidade nos cuidados com a planta dentro de casa. E aí, você, além de falar dessas plantas, né, dos cuidados com as plantas, você trouxe aqui várias espécies para a gente, para falar um pouquinho do que elas levam para dentro da nossa casa, não é isso, Camila? Isso mesmo, aqui a gente trouxe uma diversidade para inspirar vocês, inspirar você também, porque eu quero ver você com plantas depois desse programa. Mas a questão é que a planta traz muitos benefícios para nós, né? Tem a questão do ambiente, de aumentar a umidade do ambiente, deixar tudo mais fresco, mais aconchegante, né? Então dá pra gente encaixar, principalmente pensando em rotina corrida. Quais Imagina seriam aquele estresse do Já trabalho, né? A gente consegue um equilíbrio. Vamos. Ó, em relação à purificação do ar, de eliminar algumas toxinas que existem na área urbana. A gente pode falar, por exemplo, do lírio da paz, que está aqui na frente. Esse bem folhudo, inclusive eu trouxe uma outra versão que é variegata, para fugir um pouco daquele tradicional. Mas aí você que está em casa já pode ir anotando aí. Então, o lírio... O lírio da paz, a espada também tem
essa propriedade, né, de purificar o ambiente, e a jiboia que está aqui no cantinho. Então são plantas que têm essa capacidade muito mais acentuada de tirar aquelas toxinas, né, até de produto de limpeza, que tem essas coisas imperceptíveis para nós, a planta traz essa purificação. Realmente purifica o ar. É importante também para quem tem asma, por exemplo, Sim, bronquite, sim. é importante? Muito. Até tem empresas, poucas pessoas sabem, né? Mas tem empresas gigantescas, como a Amazon e a Apple, que investem milhares de dólares para ter plantas em ambiente de trabalho. Olha. Porque eles veem questão de produtividade, concentração, mas também essa questão dos problemas respiratórios. Então, eles têm menos atestados, Que beleza. consequentemente lucram mais. Então, quer dizer, é prevenção mesmo contra Exatamente. doenças, né? E são plantas, então, que dá para ficar dentro do escritório, que dá para ficar dentro de casa. Não precisam da luz do sol, assim, exposição direta. Então, aí tem um detalhe. Ixi. Toda planta tem que ter luz natural. Uhum. Quando a gente fala de planta de sol, é aquele sol direto, né? Aquilo que a gente toma para bronzear. Tá. Eu costumo fazer essa analogia que fica mais fácil. Que é para vitamina D. Exatamente, é isso mesmo. Mas as outras plantas precisam, essas que eu trouxe, por exemplo, elas precisam da luz do sol indireta. Então, é só aquela claridade. Tá. No estúdio, por exemplo, que a gente não tem janela, não seria viável ter plantas. Então, o mínimo é uma claridade natural. Tá. Pode ficar janela fechada, porque hoje muitas empresas não têm janela aberta, né? A janela fica fechada e o ar que tem dentro da empresa é o É ar-condicionado. um ar-condicionado. Mesmo assim, ela sobrevive se ela tiver numa janela e tem uma exposição solar ali, mesmo com a barreira do vidro. Mínima, né? Algumas plantas se adaptam melhor a esse espaço. O mínimo que a gente fala é ter essa claridade da janela, né? Esse sol indireto. Mas tem algumas que se adaptam. Pensando em plantas, são seres vivos, menos complexos que nós, claro, mas ainda assim são seres que têm a capacidade de adaptação. Então a gente pode ir de novo para a Zamioculca, que tem essa adaptação muito forte. A espada também, super adaptável, e a lança, que está bem aqui na frente. Eu trouxe duas versões, que é ela inteira para cima e tem uma versão trançada. É outra planta que rega só uma vez por mês, viu? Olha, eu trouxe que beleza. pensando em você, inclusive. Depois você me fala direitinho que eu vou anotar todas. Mas são que eu só quero essas que regam uma vez por mês. Mas essas tempo. realmente elas conseguem se adaptar. Não é uma questão 100%, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma adaptação da planta, mas ainda assim tem grandes chances. Uma outra também que eu já testei bastante em casa que dá muito certo é a aglaonema. A aglaonema, a vantagem é que elas têm essas folhagens mais coloridas, né? Então a gente consegue mais cor, mais textura. Eu achei bem legal que você falou dela, né? Eu vi um vídeo seu, Sim, né, falando sobre ela, dias. justamente que seria uma das plantas mais indicadas para a gente ter dentro de casa, e tem variedades, né? Exatamente. De cores. Então dá para você ter 5 glaunemas que são diferentes entre elas. E que parece que são plantas diferentes, mas é a mesma planta, o mesmo cuidado e super resistentes, que elas têm essas cores, né? Muda o vasinho, ninguém nem vai saber Exatamente. que é a mesma. Olha que beleza. Exatamente. E rega quantas vezes? Geralmente uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Uma vez por semana não é já muito tá frequente bom, né, também. gente? Uma vez por Dá semana pra encaixar eu gosto nessa também. rotina, Dá. então. E aí, você fala que tem plantas que aliviam o estresse. É verdade isso, Camila? Sim, até tem um estudo no Japão que eu vi recentemente que eles colocam até essa questão do ato de mexer na planta, de você cuidar da planta, tirar uma folhinha feia, fazer um replantio, tudo isso já te ajuda exatamente a tirar o estresse. Então a planta ela traz também esse contexto do equilíbrio do trabalho, né? Então, poxa, eu tô ali estressado, cheio de problemas, não, deixa eu parar tudo aqui, fazer um vasinho, plantar um vasinho. Então traz realmente esse equilíbrio do estresse, né? Que todo mundo tem, não tem como, na rotina corrida. E com o tempo você cria Esse amor é inevitável. mesmo, né? Sim, Elas viram suas com filhas. certeza. Mas é por isso que eu ensino. Porque só não tem plantas quem não começou a cultivar. Cultiva um vasinho e aquilo vai pra frente. O amor vai surgindo ali, né? E cada vez que você vê ali uma folhinha nova... Sim, que né? foi você que cuidou, você que regou, né? Vai se envolvendo. Com certeza. E aí, só pra gente finalizar, então, tem as plantas que são mais indicadas para quem tem pet. Sim. Quais são elas? Aqui só é importante ressaltar o seguinte, gente. A planta que é tóxica para pet não quer dizer que você tem em casa automaticamente o seu pet, o seu cãozinho ali, o seu gatinho vai ficar doente, tá? Eles têm realmente que ingerir a planta. Mas pensando em bichinhos que eu tenho em casa, inclusive um bichinho que quer comer tudo, que é um cachorrinho, novinho, filhotinho, pensando nesse contexto, eu indico algumas famílias, né, algumas espécies que a gente pode mostrar aqui na mesa, inclusive. A peperomia é uma delas. Peperomia tem vários tipos. Essa é uma outra variação. Essa aqui atrás, ó, deixa eu só mostrar um pouquinho.
Essa é linda também. É uma outra variação de peperômia. São plantas completamente seguras, né? Para quem tem pet que realmente mordisca ali as plantas. A chameadora que você puxou também. As fitônias. Olha que linda que ela é. Muito Isso aqui, linda. montando uma bacia, fica maravilhoso. Inclusive, essas outras duas cores aqui também são elas. Olha Então, que linda. tem uma variedade variação, bem né? legal que dá para você ter mesmo com esses bichinhos mais arteiros. É isso aí. Essa daqui também é? Essa outra? Essa também. Uhum. Olha, gente. Dá para montar uma bacia, inclusive, com as três. Imagina que lindo que seria. Olha, Três são tons cores diferentes. bem variadas, bem Fica bonitas. lindo. E tanto faz se a pessoa tem gato ou se ela tem cachorro. Tanto faz. Totalmente seguro. Totalmente seguro. Uhum. Então tá bom, então bora aprender a cuidar dessas plantas todas, né, gente? A ideia é essa. Você fala de rega, né? O que é mais fácil, o que não é. Como é que a gente tem que saber? Como é que a gente tem que avaliar se aquela planta precisa ser mais ou menos regada, né? Você disse, tem gente que mata a planta que só precisa ser regada uma vez por Muita mês. gente. Como é que a Muita gente gente. sabe? Só por instrução mesmo ou tem alguma informação ali, ó, alguma característica da planta que a gente fala, poxa, ela tá precisando de água, tá com sede? Olha, tem alguns pontos na planta, na própria aparência dela, que a gente pode considerar. Exemplo, a peperômia mesmo que a gente falou, que são folhas mais gordinhas, ou mesmo a zamioculca, você percebe que é uma folha mais grossa. Quando tem essa característica, quer dizer que ela guarda a água dentro dela. Então, a gente pode regar com menos frequência. Mas, independente das características, qual que é o segredo? Você vai regar só se a terra, o substrato, estiver completamente seco. Então, não é o seu tempo, não é o seu calendário. Não dá para marcar lá e rego todo sábado e toda quarta-feira. Não existe isso. Você vai regar quando o substrato secar completamente. Ah, então E tem que fazer muitas essa vezes, análise. exatamente, mas aí muitas vezes você colocando o dedo ali no substrato engana, né? Porque por cima ele tá seco, mas embaixo tá úmido. Como é que a gente avalia? E com o dedo você não sente. É um truque milenar. Passado de geração em geração. É o palito, gente, palito de churrasco. Pega o palito, enfia na terra, espera 2 minutinhos só para ele poder absorver a umidade. Tirando ali, você vai conseguir ver se tá seco ou se tá úmido. Você pode Se tiver colocar em alguma umidade, das plantas claro. pra gente mostrar depois? Por exemplo, aqui, coloca se certificando que ele vai até o final do vaso. Tá aqui o palito. Daqui 2 minutinhos a gente tira e vê se ele tá seco ou não. O segredo é, vai regar só quando ele estiver completamente seco até o finalzinho do vaso ali, para não ter risco de matar sua planta afogada. Daqui a pouco a gente tira, então. E você Combinado. trouxe aqui algumas coisas pra mostrar pra gente e dar todas essas dicas, não é isso? Sim, dá até pra gente fazer um replantio hoje. Bora fazer isso, Bora. então? A gente tem aqui... Esse é o vaso que você trouxe pra gente? Sim. Nossa, gente, gente chique. vai montar uma Achei composição. bem chique. Já vamos mostrar aqui. Pensando em praticidade, que é a minha palavra-chave, né? Pensando nessa vida corrida e tal, eu quero ter 1 milhão de plantas, mas não tenho tempo, né? Então, eu sempre busco alternativas. Uma delas é no substrato, vocês misturarem isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de vermiculita, que é um minério que misturado no substrato vai segurar a umidade. Então, uma planta que você teria que regar todos os dias, uma samambaia, por exemplo, vai passar a regar 2, 3 vezes por semana. Então, só Então, de colocar ajuda esse muito. ingrediente a mais aí, Exatamente. já facilita a nossa vida. Muito, Para muito. qualquer tipo de planta. Sim. E a outra questão que eu tenho também é sempre isso aqui, um organizador simples, mas que tem um substrato pronto. Então, se eu quero fazer um plantio, eu não fico pensando, vou misturar a terra e vou pegar a vermiculita e já vou desanimar dentro da rotina corrida. Se eu tiver um pronto, 2 minutinhos, o plantio está feito. Então, facilita muito e incentiva o dia a dia, né? Vambora, então. Então, vamos. Será que eu consigo colocar aqui do ladinho pra gente fazer tudo junto? Vamos lá. Qualquer coisa, a gente tira alguns vasos aqui. Apesar que tá tão Trouxe lindo, só um né? pouquinho Gente, de o nosso planta. estúdio tá maravilhoso hoje com as plantas. As plantas realmente trazem essa sensação de aconchego, né? Nossa, muito, né? Vamos fazer então, gente, uma composição. Eu trouxe aqui um vaso de polietileno, que é um vaso levinho. Tem uma textura legal, mas olha só que vaso prático e Parece moderno. pedra, né? Parece pedra. Olhando aqui embaixo, eu falei, gente, é pedra. Exatamente, mas Não é vai conseguir super leve. carregar. Qual E que é o lindo. primeiro passo? Se certificar que aqui tem um furo. Veja que aqui a gente vai ter drenagem, ou seja, tudo que eu regar aqui, a água vai só passar e ir embora. E Então, aí ter você- o furo é fundamental. Você costuma dizer também, né?
toda planta gosta de água, para regar bastante até cair por baixo, não é isso? Olha, você viu que eu aprendi? Nossa, tá eu tô muito aprendendo jardineira. demais, gente. É Mas eu aprendi com você, isso. viu? Assistindo aos seus vídeos. Ai, que bom. Mas você falou certinho. A quantidade de água é sempre abundante, de modo que vai realmente escorrer até o final do vaso. O que muda é a frequência. Então, enquanto algumas, como a samambaia, por exemplo, você vai regar uma vez a cada 2 dias, outras regam uma vez por mês. Mas a quantidade é a mesma. É até molhar todas as raízes e aquilo escorrer embaixo do vaso. Outra dica legal que eu vi sua também, Camila, que eu acho muito importante a gente trazer aqui para os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, é sobre folhas que caem, que são também um indício aí importante, Ótimo sinal. né? De que tem que fazer uma mudança de lugar, é isso? Isso, uma coisa que eu gosto muito é de ver o que as folhas estão te dizendo, né? Eu costumo falar que tem uma linguagem ali, basta que a gente aprenda. E toda linguagem no começo parece difícil, mas a gente vai pegando um jeitinho. E esse sinal das folhas caindo é muito comum para plantas que estão justamente longe da janela, estão com menos claridade do que elas gostariam. Então é legal a gente aproximar essas plantas da janela ou até levar para fora, né? Vai que você comprou uma planta, colocou dentro de casa e na verdade ela é de sol. Aquele sol da vitamina D que a gente falou. Então tá te falando ali que ela precisa mudar de lugar. Você, cada vez que pega uma planta, você fica analisando por alguns dias, não é isso? Durante 6 semanas. Esse é o meu método. Durante 6 semanas Porque você às analisa? vezes em uma semana, 2 ela não te mostra. E aí chega na 4ª, 5ª semana, começa a cair uma folha, amarela a folha, e é aí que você vai entendendo aquela linguagem. Então esses são os sinais. Folhas amarelas, folhas caídas. Folha amarela é bem amplo, tá? Pode dizer várias Muitas coisas. Pode ser essa questão da claridade, pode ser excesso de água. A maior parte das pessoas matam as plantas por excesso. Então é excesso de água, de carinho. Ah, eu vou ficar mudando de lugar, ver se ela gosta de algum canto em casa. Então toda essa questão de não esperar o tempo da planta, de querer o seu tempo, é justamente o que leva à perda de plantas. Por falar em carinho, você conversa com suas plantas? Não, gente, sempre me perguntam isso, não. Porque Não. dizem que as plantas, elas esperam contra. esse nosso carinho, entendeu? Nada contra, mas eu não converso. Tudo bem, elas sobrevivem. Tudo bem, dá certo também. Não precisa dessa comunicação tá, ativa ali, que vai dar tudo certo. Vamos embora, então, fazer esse Vamos. plantio. Então, temos aqui o vaso com o furo embaixo. A primeira camada é de argila expandida, que são aquelas bolinhas. Não sei se vocês já viram em lojas de jardinagem, elas são mais leves. E a gente faz mais ou menos uns 2 dedos. É só para fazer a camada de modo que a gente vai facilitar a saída de água, né? Que essa água vai só passar pelas raízes. A segunda camada, indo contra a grande maioria das pessoas, eu não uso manta. Eu uso pedrisco, porque a drenagem é muito melhor. Podemos mostrar só Pode, claro. a quantidade Imagina que tem uns da 2 argila que você dedinhos colocou? ali de altura. Ó, bem pouquinho, gente. Só um pouquinho de argila, agora vem os pedriscos. Então, o pedrisco, ele vem em uma camada que não vai dar nem um dedo, gente. Qual que é a intenção aqui? A gente fechar os vãos da argila. Então, ao invés de usar a manta de bidim, a gente faz essa camadinha fininha, fechando os vãos com o pedrisco. A drenagem fica bem melhor. É Então, dica de quem entende do assunto, hein? Pensando ali em épocas de chuva, por exemplo, que a gente tem uma umidade muito alta, né, que não dá para a gente controlar a rega das plantas no jardim, se você melhorar a drenagem do seu vaso, é mais vantajoso, você diminui os seus riscos ali de perder plantas por excesso de água, né? Então, eu sempre prefiro usar o pedrisco ao invés da manta. Tá. Agora já vem o substrato, não? Vamos só posicionar as plantas que a gente vai plantar? Ó, tem uma peperômia lindinha, aquela que é super segura para pet. Vamos plantar essa também que vai ficar linda. Essa mais escura. E aí, vamos pôr uma plantinha na frente, meio pendente, para dar uma altura diferente. Eu acho que ela vai estar aqui. Vai misturar, então. Será que eu alcanço? Posso vir até aqui para ajudar, conseguiu? O braço é comprido, eu sou alta, né? Vamos colocar uma um filodendro verde, que vai dar um contraste bonito, considerando que as outras têm folhagens mais escuras. Então, o primeiro passo é fazer uma camada de substrato. Esse substrato já está com a vermiculita, eu trouxe ele pronto. Essa caixa é de uso pessoal, tá? É a que fica lá em casa mesmo e que dá essa eficácia na rotina de cuidados. Então, a gente coloca o substrato embaixo e testa a altura da planta.
Olha só. Vamos pensar na planta na mais alta. Vamos ver se a altura tá certa. Aqui tá certinho, podemos tirar do vaso. Vai apertando, a nossa intenção aqui é não quebrar o torrão, tá, da planta. A gente não vem aqui e mexe na raiz. Exatamente. Então a gente só coloca o torrão inteiro e posiciona ela lá atrás, que ela vai ser meio que a parede do nosso arranjo. Vamos colocar mais um pouquinho de substrato. Que é para fixar aí. Exatamente, para dar altura, porque as outras plantas... Pode fazer bagunça aqui, né? Pode, não tem problema não. Depois que eu baguncei, eu pergunto. Depois a gente organiza. Faz parte, né? Faz Criamos parte esse quadro, da nosso jardim. Gente. Nosso jardim tem um pouquinho de sujeira, mas fica lindo, não fica? Mas fazer esse contato aqui também com a terra, a gente nem se importa, né? Com a sujeira. Exatamente. Porque realmente colocar a mão no substrato, nossa, é muito bom. Faz parte da terapia, né? Como falamos já. Com certeza, com certeza. Não é à toa que tem tantos estudos, né, que mostram isso. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Ó, vamos para a nossa segunda plantinha, que é uma peperômia. O pessoal chama de mini melancia popularmente. Eu acho ela super chuchuzinha. E com relação às regas? Porque são plantas diferentes, regas diferentes, não? Essas aqui têm a necessidade bem parecida, por isso que a gente está juntando Essa tudo. é a Se ideia, eu juntasse né? uma zamioculca, por exemplo, com o filodendro, não daria certo, porque esse pede uma rega muito maior. Então, um iria ficar com excesso e o outro com falta, né? Não daria para combinar Vai dar isso. ruim. Mas nessa aqui Nesse vai caso, dar tudo pode certo. misturar. Sim. Vamos colocar mais um pouquinho e fazer mais um pouco de bagunça, né? Que a Clara liberou. Eu autorizei. Socorro. Faz parte, Vamos gente. tirar, Faz parte. Não tem jeito, como. não tem saída. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Apertar aqui embaixo, ó. Para que o torrão da nossa planta saia o mais inteirinho possível, ó. E sai mesmo, né? E sai mesmo. perfeito. Se demorar um pouquinho, vai apertando, tenha um pouco de paciência, faz parte também do processo da planta para você colher esses benefícios, ter um pouco de paciência no processo, né? Nossa, ficou lindo esse arranjo, hein, menina? Ficou um arranjo mesmo. Né? Aqui a intenção era essa, né? Fazer alguma coisa que tivesse mais informação do que só uma planta e um vaso. Eu vou só completar com o substrato e a gente vai usar um outro recurso para acabamento. Só dar uma apertadinha. Qual que é o segredo aqui no plantio, gente? Vocês vão apertando de modo não que vai deixar o substrato compactado, tá? Quando a gente monta um substrato, a intenção é que ele seja fofinho, aerado. Então aqui não é para apertar com toda a força da vida, mas é importante que a gente aperte para ele assentar. Só para ele realmente cobrir todos os espaços que tem vãos ali, né? E num dado momento você precisa replantar? Vai demorar um bom tempo. Fica muitos meses, às vezes anos, bem tranquilo. É que no vaso a planta entra numa competição, né? Uhum. Então ela vai realmente competir por nutrientes, por água. Algumas vencem e outras não. Espaço mesmo, Mas né? demora. Para as raízes, Exatamente. embaixo. Mas aqui, como o vaso tinha um bom espaço, isso vai demorar um bom tempo. Aqui está a nossa composição. Olha, gente, Qual que seria linda que ficou. um acabamento bem legal, que inclusive a gente usa bastante nos arranjos que nós fazemos. Até agora vai começar o Dia das Mães, né? A Semana das Mães. E a gente faz centenas de arranjos como esses. Por isso que é tão rapidinho, porque a gente está bem prático, já há 11 anos montando bastante. Dá para ver aqui o musgo? Qual que é a nossa intenção? É só fechar Olha lá, a terra. gente, o musgo tá bem aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente É só para fazer essa fechando. finalização, deixar tudo verdinho. Exatamente, é só para a gente fechar a terra e dar um acabamento. Aqui poderia ser usado pedrinha também, pedrisco. É que eu gosto dessa ideia de jardim que surgiu no vaso, né? Aham. Então é interessante usar alguma coisa mais verdinha, mas vai de gosto. Tem gente que quer usar uma pedrinha branca, aí fica totalmente livre. Qual que é o toque final? Qual que é o toque final? Gente, tá cheio de coisa aqui embaixo. Uma São cortiça. os toques todos. Uma cortiça. Pouca gente usa isso aqui em arranjo, eu já acho que é uma assinatura nossa da loja, inclusive. Colocando aqui a planta, cada uma para um lado, a gente vem com a cortiça no meio.
Então dá uma impressão que as plantas meio que nasceram naturalmente nesse arranjo, tá vendo? Parece que é um tronquinho e as plantas meio que surgiram no meio deles. Menina, você fez um jardim todinho dentro Num de um vaso vaso. só. Pronto, Olha só que colocar coisa na mais sala. linda. Esse é o nosso jardim aqui no nosso programa. Amei demais, viu, Camila? Ai, que bom, fico feliz. Agora conta como é que a gente cuida de tudo isso. Aqui vai regar mais ou menos uma vez a cada 10 dias. Você acha Tá. que encaixa na sua agenda? Cada 10 dias cabe. Cabe. Cabe na minha agenda. É mais ou menos isso. Lembrando que faça o teste do palito, inclusive a gente fez aqui, né? Só vai regar quando tiver completamente seco. Pode ser que seja inverno, por exemplo, o substrato seca mais devagar e você tenha que ampliar. Olha aí o teste do palito. Aqui, ó, a gente consegue perceber que a pontinha ainda está molhada. Então aqui a gente não vai regar essa planta hoje. Faça o teste amanhã, se for o seu caso, mas só vai regar quando estiver completamente seco. Tá. Não é para colocar na agenda, como você disse, a cada 10 Não, dias. não. Sempre observando se realmente aquela planta precisa de rega. Exatamente. E o adubo? O adubo... O adubinho nós trouxemos pra cá? Nós trouxemos. Não É sei que tem onde tão colocamos. pouca coisa aqui embaixo. Mas Vamos só ver de se a você gente- falar pra gente, pelo menos, né? Como é que a gente utiliza esse adubo? Qual o melhor adubo? Se difere de uma planta para outra? De quanto em quanto tempo utilizamos? Olha, adubo tem muita variação no mercado hoje. A gente tem adubos, por exemplo, que você usa a cada 5, 6 meses. E outros uma vez por mês, a cada 15 dias. Então, o ideal é você olhar o rótulo e realmente direcionar de acordo com cada fabricante. Mas, falando do plantio especificamente, eu não aconselho que você adube no momento do plantio. Tá. Então, aqui o que a gente faria se fosse um ambiente normal? Regaria. E pronto. E a adubação vai entrar depois de 30 dias. Tá. Pensa que o plantio em si ele é um estresse para a planta e a adubação é outro. Então a gente meio que trabalha com um estresse de cada vez. Já basta os nossos, né? Para a planta a gente vai aos pouquinhos. Exatamente, como você disse desde o princípio, a planta é terapia, gente. É terapia pra gente, a gente também não pode estressá-la, certo? Exatamente. E eu te convidei, né, a participar do nosso programa com as suas perguntas sobre esse o próximo tema de hoje. E a gente já tem algumas perguntas que chegaram para Camila Leles, do nosso WhatsApp. Chegaram aqui no meu WhatsApp. Olha só, a pergunta da Aide primeiro, Camila. Ela diz, eu tenho uma jardineira na minha varanda e nela cresce muito mato. Sempre tenho que estar tirando. Tem algum produto que impeça o nascimento desse mato, que invade o espaço das minhas plantas? E ela mandou uma foto de como é que fica essa jardineira. Vamos colocar na tela, por favor? Olha lá. Ali é uma trapiuraba roxa e tá tomada de matos, né? Coitada. Realmente, as pragas, lembra que eu falei que no vaso existe uma competição entre as plantas, né? De nutriente, de água, de espaço e tudo mais. Então, de fato, aí as pragas estão competindo com essa trapiuraba roxa, né? O que é muito negativo para ela. Praga, dependendo do que for, como é esse caso aí, se a gente aplica algum produto para praga especificamente, acaba atingindo a planta. Dependendo da variação, se é folha larga, folha fina, a gente consegue direcionar. Nesse caso, não. Ela teria que tirar manualmente, então vai ali na praga e tira com a raiz. Se possível, faça uma rega antes, que vai ficar muito mais fácil de você puxar a praga com a raiz inteira. Se ela só puxar a praga por cima, vai fazer uma poda de incentivo praticamente nessa praga, né? Olha. Então ela tem que realmente tirar com a raiz para não rebrotar de novo. Uma por uma. Mas lembra que é uma terapia? Então... Faz um pouquinho de cada vez, né? não precisa ser tudo de um dia só. É, porque é uma jardineira, né? Imagino que Sim. comprida, então deve ter várias ali. Sim. Vai passar um dia ali, né? Tranquilamente. Tirando toda a praga. Pega um dia de folga. E por falar em praga, Camila, quais são as principais, assim, como é que a gente evita? Bom, as principais que a gente vê é cochonilha, fungo, pulgão. Cada uma tem um princípio diferente. Eu costumo falar que as pragas e as doenças vêm como mensageiros para nós. Então, se aparecer um fungo, por exemplo, não adianta você ir lá e aplicar um produto pro fungo especificamente e não tratar o que gerou isso como consequência. Por exemplo, se você aplica um produto no fungo, mas não arrumou ali a sua rega, que é provável que a rega esteja em excesso, você aplica o produto, mata aquele fungo inicial, mas depois ele reaparece. E vira uma luta recorrente, né? Então, o ideal é você tratar a praga e consertar aquele cuidado que gerou aquela praga como consequência. É isso aí, fica essa dica importante. Tem mais pergunta para Camila, agora da Maura Andrade. Ela pergunta, como é que o alecrim atua na redução de estresse?
Olha, primeiro, mexa no vaso do alecrim, né? A gente falou aqui que o manuseio é super importante, mas também o aroma. Eu acho interessante que a parte das plantas que reduzem estresse, que dão esse aconchego para nós, também está ligado ao aroma, né? Então, alecrim, lavanda, tudo isso que você tem ali no quintal, no jardim, porque são plantas de sol, sempre que você passa, que pega neles, esse perfume que eles exalam já vai trazer uma outra sensação. É aromaterapia. Exatamente. Junto, então, não é? Perguntinha da Ana Mota. Obrigada, Ana, pela sua participação. Ela diz, minha dúvida é sobre o lírio da paz. O meu sempre murcha. Como é que eu faço para mantê-lo saudável? Se ele murcha, possivelmente está faltando água. E aí você deve estar regando com mais frequência, né? Que ele está sempre pedindo água. Mas lembra que nós falamos da vermiculita? Mistura vermiculita no substrato. Ao invés de você regar ele todos os dias, vai regar 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eu tenho o lírio da paz em casa que eu rego a cada 10 dias, 15 dias. Mas o segredo é a vermiculita no substrato. Então é provável que ele está pedindo água com frequência. É isso aí, respondida a pergunta dela. Agora a pergunta do Rodrigo Santos. Valeu, Rodrigo, beijo grande para você. Ele pergunta, existe receita caseira para matar pulgões sem matar a planta? Existem algumas receitas, mas o ideal é que você realmente corrija esse cuidado que está errado. O pulgão, que a gente falou que é um mensageiro, né, que traz ali um recado para nós, tem uma característica bem comum que é excesso de adubação. Plantas que foram adubadas em excesso, que está com o nitrogênio em excesso, ficam mais suscetíveis a pegarem pulgão. Então, muitas vezes você corrige ali a questão da adubação, para de exagerar dos excessos, né, que eu falo, o excesso de carinho, de cuidado, o pulgão já desaparece naturalmente. Dica respondida do Rodrigo. Agora a pergunta da Juliana. Beijão, Ju, obrigada pela participação. Ela quer dicas para cuidar do Comigo Ninguém Pode dentro do apartamento. O primeiro passo é saber se tem luz o suficiente. Então, já não é aquela planta que a gente pode afastar da janela. Ele vai ter que ficar bem de frente para a janela. A rega é aquela regrinha de praxe, só rega se o substrato estiver completamente seco. E coloca um adubinho aí. O adubo eu costumo falar que é a comida da planta. Se você não alimenta a sua planta, ela não vai crescer. Ninguém cresce, fica bonito, incrível, se não comer direito. É isso aí. Tudo que não é alimentado morre. Ouvi essa frase essa semana. Só que eu ouvi essa frase falando de coisas ruins, né? Para de alimentar coisa ruim na sua vida. Tudo que não é alimentado morre. Mas serve para a planta também. Serve para a planta, mas ao contrário agora. É isso aí. E consumir bons alimentos, né? Para ter exatamente. É saber a procedência do adubo é o mesmo que saber a procedência da sua comida, né? É isso aí. Cleo Vasques, obrigada, Cleo, pela sua pergunta. Ela diz, meus antúrios nunca vão para frente dentro de casa. Gosto tanto deles na minha sala. O que eu faço para fazer eles ficarem fortes em ambiente interno? Pode ser, de novo, essa questão da claridade, estar num cantinho escuro da casa. Pode ser a adubação, que a gente acabou de falar. Se não dá comida, a planta não vai crescer, não vai florescer. Mas tem uma questão também que é o substrato. O substrato para antúrio não é esse que a gente usou aqui, que é bastante terra. O substrato para antúria, ele é pedaçudo. Sabe aquele substrato de orquídea? Que tem umas casquinhas, que tem chips de coco? É parecido com aquele. Então, muitas vezes, se você planta num substrato assim, cheio de terra, o antúrio vai meio que saindo do vaso. Dá aquela impressão que ele está fugindo do espaço. E é justamente o substrato que está impedindo ele de enraizar embaixo e, consequentemente, desenvolver em cima. Mas aí ela falou, né, que gosta do antúrio ali na sala dela, provavelmente num lugar onde não tem sol. Mas ela consegue manter ao longo do dia ali num lugar onde tem sol e num outro momento do dia trazer para a sala, para esse espaço onde ela gosta? Olha, eu vou falar uma frase que eu tô querendo fazer canecas dela já, que é para de levar sua planta para passear. Planta não gosta desse negócio, gente, de tomar solzinho. Todo dia eu pego minha planta, coloco na varanda e tomo solzinho. Não existe isso. Plantas são seres fixos. Se a gente pensar na natureza, elas estão sempre no mesmo lugar. Você não vê planta saindo da mata e indo tomar solzinho, né? Não foram feitas com pernas. Exatamente. Então, mantenha a planta no lugar que você acha que tem a claridade natural o suficiente para ela e deixa ela ali, deixa ela reagir. Uma vez ou outra ali, a pessoa vai receber visita, aí pode. Se for uma visita que vem poucas vezes na sua casa, se for aquela visita recorrente, não vai dar certo. Uma vez por ano, assim, você pode mudar a sua planta de lugar. Fora isso... Pensa o seguinte, que a planta ela tem uma sensibilidade em relação ao microclima, ao que está em volta dela, até a posição de onde o sol nasce, aonde ele se põe. Tá. Então, sempre que a gente muda ela de lugar, ela vai se readaptar a esse novo espaço. É um estresse para ela. Exatamente. Aí ela gasta mais energia
tentando se readaptar ao invés de enraizar, de crescer, florescer. Então, essa troca de lugar, não, gente. Lembrando que é uma vida, precisamos cuidar com todo amor e carinho e fazer com que sobreviva o mais tempo possível, é isso? Exatamente. É isso aí, minha gente. Tem mais perguntinhas chegando. Lídia Oliveira quer saber de quanto em quanto tempo o substrato das plantas deve ser trocado. Depende de cada planta ou do estado do substrato? Sim, o estado do substrato manda bastante, né? Afinal de contas, se o substrato está ali compactado, duro, essa planta não vai conseguir enraizar e, consequentemente, não vai crescer. Então, se o substrato está ruim, faça a troca imediatamente. Mas pensando num bom substrato, como foi o caso aqui, vamos pensar nesse vaso durante vários meses ou vários anos. A gente vai trocar só se quiser que isso cresça. Tá. Eu até gosto de usar o princípio do bonsai. O bonsai, ele fica num vasinho pequeno, é uma árvore que seria grande, mas ela fica pequenininha num vaso pequeno. E aquilo é mantido de forma saudável se você tem a alimentação, que é o adubo, né? E a rega certinha. Então, dá para você manter uma planta num espaço pequeno desde que você não deixe faltar água e nem adubo. Tá. A outra opção é, quero que ela cresça. Aí, beleza, a gente troca de vaso, aumenta esse espaço que vai refletir diretamente na copa. Muito bacana. A gente teve também um nosso jardim com bonsai e foram Com o muitos Mac, ensinamentos. a gente é fã do Mac, inclusive. É, você conhece o Mac? Sim, McDonald's? ele foi na loja, sim. Ó, que bacana. Ele é muito legal. Muito, muito. Muito divertido e ele trouxe ensinamentos aqui espetaculares para quem gosta desse tipo de cultivo, né? O Sim. cultivo do bonsai. Bem, e agora a gente tem a pergunta do Sérgio da Silva. Obrigada, Sérgio, pela sua participação. Ele diz, tem um vaso no apartamento e gostaria de saber se é possível viver sem as formigas nele. Mas que tipo de formiga é isso? Não explicou. Aí faltou essa característica aí. É porque as formigas são muito variadas, Tá. né? Depende muito de onde que elas vieram, por que que elas estão ali. Se for formiga cortadeira, por exemplo, lembra que eu falei que não aparece nada na planta que não tem uma causa anterior, né? Pensando em formiga cortadeira, por exemplo, elas buscam folhas que estão com deficiência de nutrientes. Porque essas folhas vão gerar aquele fungo que elas vão se alimentar lá no formigueiro. Então, pode ser que a sua planta, se for a cortadeira, está só faltando uma adubação. Coloca ali um nutriente, deixa ela rica de novo, aumenta essa imunidade e as formigas não vão se interessar por ela mais. Olha só, até para rejeitar a planta tem receita da Exatamente. Camila para tirar aí as formigas indesejadas, né? Última perguntinha que a gente tem é da Luzia. Ela diz o seguinte: eu percebo que as minhas plantas ficam mais bonitas quando chove. É impressão minha ou a chuva realmente dá essa vida para as plantas? Sim, bom, primeiro que a chuva não tem essa série de tratamentos, né, que a gente tem numa água da rua, na água da torneira e tal. Mas o ponto principal é que ela tem nitrogênio. Então, a chuva, ela entra como uma adubação natural. Então, muitas vezes você não está ali adubando a sua planta, quando coloca na chuva, a planta recebe aquele nitrogênio que é tão importante para ela. E dá essa impressão de verde mais escuro, né, de que a planta tá mais feliz. Mas isso não quer dizer que você vai tirar todas as plantas de casa quando chove e Sim. levar para a chuva. A gente não pode levar a planta para passear, né? Vamos voltar no outro ponto aqui. Eu aprendi já essa parte, hein, gente, também. Já tá certinho aqui na minha cabeça, nunca ficar levando a planta de um lugar para o outro. Deixa Sim. ela quietinha no lugar dela. A não ser que ela demonstre que ela não tá legal ali naquele lugar com as folhas caídas. Tá vendo como eu aprendi? Nossa, eu tô muito maravilhosa. jardineira. Gente, eu vou deixar todos os contatos da Camila aqui para vocês poderem aprender mais com ela, visitá-la, tem loja física. Olha aí, ó, o Instagram da Camila é o @Camila com 2 L's, Leles, _, Camila Leles, _. Tem o WhatsApp dela, DDD 11, número 959788436. E tem o endereço da loja física, pra gente passar Isso. aqui pra você. Que é Avenida Comendador Antônio Borim, 5776, em Jundiaí, interior de São Paulo. Isso, é no bairro Caxambu, gente, que é um bairro super tradicional, tem vinícola, tem restaurante, então dá para fazer um passeio no final de semana, tomar um vinho, comer num bom restaurante e visitar minha loja ainda. E visitar as flores, as plantas da Camila, e ainda tem aquelas dicas aí interessantes. Algumas ela trouxe aqui para o nosso programa, mas tem muito mais. Então conheça mais da Camila. Amei te conhecer, Camila. Eu também. Obrigada, Nossa, viu? foi um prazer enorme, viu? Deus te abençoe muito. Amém. Mais sucesso, mais sucesso, mais sucesso. Amém, pra vocês e as também. dicas foram valiosíssimas, viu? Eu aprendi demais com você hoje. Pois é, não, saiu o jardineiro, então É isso a aí. vitória tá feita já. E eu tenho certeza que você aí em casa aprendeu muito com a Camila também, não é mesmo? Só que o nosso programa não termina
termina aqui não, minha gente. Temos muito mais, vamos falar de reflexologia no próximo bloco. Não sai daí não, vamos a um breve intervalo. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que nos acompanha. Já tivemos o nosso jardim com muitas dicas aqui no nosso programa e agora é hora de falar de reflexologia, vamos falar de saúde. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a Thalita Bove, que é mestre em biomedicina, esteticista e cosmetóloga com 17 anos de experiência na área. Muito bem-vinda, Thalita. Prazer te conhecer. Eu que agradeço muito pelo convite, estar aqui passando mais dicas e conhecimento para vocês. É isso, a gente já está vendo aqui que Thalita, gente, já está posicionada. Ela trouxe aqui a maca para mostrar tudo isso pra gente. Ela não só vai falar sobre essa técnica, né, mas também vai mostrar aqui pra gente como é que funciona, os pontos de pressão, o que cada ponto de pressão faz aí com o nosso corpo. E a gente tem aqui a modelo também, a Mona Lisa Cardorini, que também é esteticista. Muito prazer, bem-vinda, Mona. Ela já falou que eu posso chamá-la de Mona. Então ela tá aqui nessa tristeza, né, Mona, de receber aí esse tratamento hoje. Poxa, que pena, nem queria, né? Não. Mas é isso aí. A gente já vai falar, então, já vamos começar falando o que é a reflexologia, para quem está em casa, de repente não sabe direito como é que funciona, como eu mesma. Já ouvi falar, mas eu não sei o que é, Bora explicar então, Thalita. A reflexologia, ela é uma técnica milenar, né, trazendo sempre os benefícios de relaxamento, de equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É justamente emocional com o físico, né? Às vezes a gente está com aquele cansaço mental, o corpo começa a ficar pesado, cansado, aquele sono que a gente dorme, mas não repara. A reflexologia, ela veio para isso, para trazer todos esses benefícios de relaxamento, tranquilidade, melhorar o sono, melhorar dores de coluna, dores de cabeça, né? Então, a gente tem bastante coisas envolvendo a reflexologia. E um detalhe super legal da reflexo, que todo mundo acha que ela é só pé. A reflexologia é só pé? Não, a reflexologia ela é nos pés, nas mãos, nas orelhas e também a gente tem do crânio, na cabeça. Olha. Porque a reflexologia ela é trabalhada por zonas, né? Então são pequenas zonas aonde os estudos reflexos, né, do nosso corpo diz que a gente tem um pequeno corpo. Então, nos pés a gente tem um pequeno corpo, né? O nosso corpo tá todo aqui. Na palma das mãos também tá todo o nosso corpo. Na parte da cabeça também tá todo o nosso corpo, onde esses pontos estimulados trazem esses benefícios pra gente de melhora. É isso aí, a gente vai entender todos esses pontos com a Thalita aqui no nosso programa. Até o final do nosso programa ela fica com a gente, mas agora vamos a um breve intervalo e já voltamos. Já voltamos com o nosso programa falando sobre reflexologia. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já manda sua pergunta pra gente. DDD 11, número 3337-5886. Quem tá aqui com a gente falando sobre esse assunto e mostrando aí como é que funciona é a Thalita Bove, que é mestre em biomedicina, esteticista e cosmetóloga. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, tô adorando vir aqui. Eu também, a gente fica muito feliz. É um assunto que eu, pelo menos, enquanto estive aqui no nosso programa, nunca abordei. Então, muito bacana, eu estou aprendendo demais. A gente está aqui com a Mona também, Mona Lisa, que veio como modelo para sofrer, né? Sofrer nas mãos de Thalita. Só que não, né? Não. Reflexologia não dói, não, dói? Então, não, na verdade... Então, não é legal começar a frase, então.
Por que eu falo então? Porque ele não... Tem algumas regiões que são doloridas, tem gente que tem inflamação na planta dos pés, então fica mais sensibilizado. A gente tem as musculaturas, né? Tem as fáscias, então quanto mais enrijecido, mais eu tenho essa contratura muscular, eu tenho essas dores, mas a reflexologia é justamente para eu soltar, trazer todo esse relaxamento. O então, como que é? Ele começa numa leve dor, mas depois ele traz esse relaxamento todo para o nosso corpo. É isso aí. E a Thalita já explicou no bloco anterior que é possível fazer a reflexologia nas mãos, nos pés, na cabeça, nas orelhas, mas você está aí fazendo, nesse momento, nos pés da Mona. Isso, a gente vai Por que fazer... você escolheu os pés? Porque a gente consegue, a gente já chega em casa, já tira o sapato, quer colocar o quê? Os pezinhos para o alto, né? Então, naquele momento que você chegou, vai colocar os pezinhos para o alto, dê aquele cuidado para você. Então, hoje eu vou passar pontos que você pode estimular para diminuir dor de cabeça, reduzir a ansiedade, o inchaço do nosso corpo do dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses pontos para a gente estimular e trazer todos esses benefícios. Ô, Thalita, é verdade que se tiver algum problema no pé, uma unha encravada, calo e etc., não pode fazer a reflexologia? Tem que tratar isso antes? Então, isso ele também traz dentro da reflexologia algumas informações para a gente. Que é o que a gente fala, o corpo fala. É verdade. Né? E eu sempre falo, Deus é maravilhoso com o nosso corpo e Ele mostra, né, sinais pra gente. Então, dentro dessa reflexologia, a gente olha, eu tenho uma unha encravada, eu vou tratar essa unha encravada, mas eu também, dentro da reflexologia, eu trato. Só não vou apertar a unha, que também aí vai ser um então. Aí vai doer. Aí vai ser uma dor não legal. É verdade. Então, eu vou usar o outro pé. Né? Então, mas eu quero continuar, mas os meus 2 pés e tenho a minha unha encravada, hoje eu não consigo. O que eu vou usar? As mãos. Eu não vou deixar de fazer a reflexo porque eu tenho alguma uma ferida ou uma unha encravada nessa região que eu vou tratar. Tá certo. Eu já vou pedir para o nosso diretor colocar na tela o mapa dos pés que você enviou pra gente. Isso. Com todos os pontos aí, né, de pressão e para que eles servem. Isso. Esse é o nosso microcorpo. Então, todos esses pontos, eles são estimulados conforme a nossa debilidade. Então, eu tô cansada, ou eu tô com uma dor de cabeça, tô com dor nas costas. Quais são os pontos que eu devo trabalhar? Mas o que é legal também, às vezes a pessoa, né, eu venho com dor nas costas. Eu vou lá e aperto o pontinho do rim. E aí a pessoa fala, ui, deu uma incomodada ali naquele pontinho do rim. O que é? Será que eu tô com problema nesse rim? Não necessariamente, mas a gente precisa trabalhar a contratura muscular daquela região, trazendo também mais relaxamento. Até mesmo o ponto do rim, ele é os pontos também de retenção de líquido. Né? Então, e aí, assim, a pessoa ela tá com dor nas costas e ali é um ponto específico do pé que você vai pressionar. Mas não é só esse ponto que você pressiona, você acaba pressionando vários pontos. Eu acabo trabalhando todo o relaxamento dos pés, mas eu foco nesses pontos aonde realmente a pessoa relatou a dor. Então, como a gente viu lá no mapa, a parte da coluna, ela é toda essa lateral aqui, ó, da coluna. Então, eu vou estimular todinha essa região. O que na reflexologia a gente trabalha, né? Que você já até comentou, a pressão. Sim. Então, a gente trabalha digito-pressão. O melhor dedinho da mão para trabalhar essa digito-pressão é o dedão. Então, a gente tem uma pressãozinha aqui melhor e também a gente não vai lesionar a nossa mão, né? Então, eu vou trabalhar justamente as pressões nessa região, ó. Eu trabalho pressionando seguro de 3 a 5 segundos, uma pressãozinha que eu falo que começo superficial, dou uma leve pressionadinha nela no médio. E ali eu mantenho. Não é uma pressão que eu faço o quê? Pressiono, a hora que eu soltei fica doendo ainda? Essa é a pressão errada. Tá? A pressão que eu faço, que é uma pressão de relaxamento. Então, eu pressionei, soltei, eu senti aquela sensação de alívio. Aí sim, eu estou usando a pressão certa para aquela região. Olha só, nosso sonoplasta colocou aqui uma música
música Olha. de relaxamento, que é pra gente entrar aqui no clima, né? E eu queria entender, na sua clínica também tem isso? Tem todo um clima na hora de fazer a reflexologia? Clima. A gente trabalha, né, com toda a parte da musicoterapia. Gosto também que ela tá falando, né, da aromaterapia. Sim. Então, hoje super casou, né, É. as entrevistas, porque a parte da aromaterapia, ela também está associada com a reflexologia. Então, eu posso fazer um escalda-pés, Olha que né, gostoso. coloco aquela aguinha morna com as ervas aromáticas ou óleo essencial, no próprio creme de massagem, trabalhar os aromas, justamente para a gente também associar. E a reflexologia, eu falo que ela é um trabalho multidisciplinar, né? Ela não é um trabalho que eu vou isolar o outro. O que é isso? Ah, eu tomo medicamento para dor na coluna. A reflexologia vai fazer eu parar de tomar o medicamento? Não. De jeito nenhum. Não, a gente só vai somar as terapias. Então, eu vou trazer melhor qualidade de vida também com a reflexologia e o seu médico te acompanhando com o medicamento. Até a hora que ele falar, olha, vamos mudar de medicamento ou parar o medicamento, mas por quê? A gente está sempre supervisionando por 2 profissionais. Sim. Né? Sempre, eu falo que é sempre em busca do bem-estar, né? Então, porque tem pessoas que acham, olha, então se ela está falando que eu tenho um tratamento com a reflexologia, eu vou parar então de tomar todos esses medicamentos e vou para a reflexologia. É isso que a gente não quer, é trabalho multidisciplinar, eu com os outros profissionais. Mas aí a pessoa, de repente, ela tem ali uma enxaqueca e ela tá fazendo um tratamento, toma os remédios, né? E aí, de repente, ela não tem mais essa enxaqueca. Ela tá fazendo a reflexologia junto, tá tomando os remédios, mas ela não tem mais essa enxaqueca. Ela consegue se livrar da enxaqueca, maravilhoso. Mas aí ela não para a reflexologia porque é relaxamento, né? Porque você traz o relaxamento e assim, eu falo que a gente vai diminuindo as sessões. Então, a gente tem clientes que ela faz semanalmente ou até 2 vezes na semana. Tá. Mas aí ela vai tendo essa melhora, a gente vai também dando a alta para ela, para poder também ver como que ela funciona, como ela reage na rotina dela sem, né, ou o medicamento ou sem a técnica. Então, pelo menos, olha, agora você vai voltar 1 vez no mês para realizar a sessão. Ah, então tá. Porque aí a gente está vendo toda essa evolução da cliente. E eu acho muito importante você ter falado, né, que a reflexologia ela é uma terapia complementar a um tratamento médico que você já está fazendo, né, que a pessoa já esteja fazendo. Inclusive, ela faz parte ali das terapias integrativas do SUS. Faz. Ela Muito legal. faz. Eu achei o máximo quando a primeira vez que eles colocaram. E aí, falei, realmente, olha a importância dessa técnica, né, para justamente o seu benefício. Então, o SUS, ele proporciona também para os seus pacientes. Com benefícios comprovados, né? Comprovados. Eles são cientificamente comprovados. Agora, fala uma coisa pra mim, Thalita. A pessoa, ela tá em casa e ela fala assim, poxa, eu queria conhecer alguns pontos aí, pelo menos para relaxar um pouco, para desestressar, para aliviar aquele estresse. Você consegue ensinar alguns pontos para que a pessoa possa se automassagear ou se autopressionar ali naquele ponto? Claro, sempre a gente, né, vem trazendo não só quando eu falo assim, nossa, eu não vou conseguir fazer a reflexo porque eu não vou conseguir ter a Thalita. Não, eu passo sim os pontos e a gente vai lá. Seguinte, pontos para relaxamento, diminuição de estresse, ansiedade. A gente também consegue trabalhar com alguns acessórios, tá? Além, em casa, não tenho, Thalita, nenhum acessório, o dedo, né? Mas, eu até não trouxe, mas sabe aquela colherzinha de madeira que a gente tem na cozinha? Ela também ajuda, a colherzinha de madeira. Esse daqui é um bastãozinho também que eu tenho de acessório para trabalhar essa pressão. Tá. Então, a mesma pressão que eu faço com o dedo, eu faço com esse bastão, né? Então, todo ele aqui. E esse outro aqui é os nossos bambus. Os bambuzinhos secos, a gente também consegue estar utilizando para a realização da massagem. Bora lá, então. Pode começar, lá. Thalita. Então, olha, quais são os pontos que a gente vai trazer esse relaxamento? A gente vai trabalhar, então, coluna,
tá? Então, essa região aqui, ó, lateral, desde o cantinho aqui do dedão, ó, e eu venho descendo toda essa lateral, venho pressionando toda a região de coluna. E também posso trabalhar a região de cabeça, para trabalhar também região do pescoço. Então, aqui, ó, no dedão. Deixa eu ver aqui, ó. Nessa região aqui de dedão, a gente consegue, então, trabalhar todo esse relaxamento, dores de cabeça, tá? Enxaquecas, então a gente faz isso. E inclusive, a Mona Lisa, ela sofre de enxaqueca. Ela me contou isso aqui na hora do intervalo. E você tem o costume de fazer essa terapia, não é, Mona Lisa? Tem lá na clínica que a gente sempre faz. Conta pra gente o que mudou na sua vida a partir do momento que você começou a fazer a reflexologia. Eu tenho bastante crise de enxaqueca. Então, às vezes no trabalho, meu rendimento diminui um pouco. Então, aí a gente tira um tempo para eu fazer e aí melhora bem. Principalmente a claridade influencia muito. Então, a reflexo ajuda bastante. Fez a reflexo, você consegue ficar na claridade. Eu consigo, melhora bem. Principalmente, parece que a cabeça fica mais pesada. Então, com a reflexo ajuda bastante. É isso aí. E a gente, como você disse, né, Thalita, consegue fazer em nós mesmos. Em nós mesmos. Então, a gente senta em casa, no sofá, dobra a perna de forma confortável, né? Então, vê que eu consigo mostrar aqui, ó. Então, eu dobro de forma confortável e vou trabalhando, então, toda a região da sola dos meus pés. Então, dessa parte da cabeça, a gente já tá trabalhando o pescoço também. E um ponto bem legal de se trabalhar tá vendo? O dela já tem até a marquinha, não sei se a gente consegue ver. Dobra um pouquinho assim, ó. Isso. Isso. Aqui, ó. Quando a gente dobra o pé, ele não tem um vinquinho aqui, ó. Fica bem esse vinquinho. Esse pontinho aqui do meio. Tá. Esse daqui também traz todo o relaxamento para o corpo. Então, ó, eu pego o dedão e pressiono essa região aqui para trazer o relaxamento do corpo por um todo. Por quanto tempo? Eu faço umas 6 a 10 pressões, de 3 a 5 segundos cada pressão. Tá? E aí eu posso usar creme? Posso vir com o meu creme. Deixa eu pegar só um pouquinho aqui. Qualquer creme que a pessoa tiver em casa, um hidratante qualquer. Creme, hidratantes. De preferência nos pés, eu gosto de trabalhar bastante com ureia. Tá? Que ele tem ação umectante, hidratante. Então, eu já venho no deslizamento dessa região dos pés. A gente trabalha dedinho por dedinho. A gente fala que a gente às vezes não tem tempo de se conhecer. É verdade. Né? Então, esse é o seu momento de se conhecer. E ali você já fica relaxada, né? Você já começa a ter esse relaxamento, já coloca o som ambiente. Independente de apertar o ponto certo, você já vai relaxar só de fazer essa massagem. Só, porque isso ele faz parte da massagem, né? O próprio alongamento, eu trabalhar um pezinho para frente, outro para trás, ó, tá vendo? Reflexão, extensão, isso também já ajuda na drenagem do nosso corpo, né? Já trabalha a diminuição do edema. Só de fazer isso, ó, com os 2 pezinhos, ó, ela vai fazendo. Pode continuar. Porque auxilia aí na imunidade, circulação, né? Uma série de coisas. Então, é muito bacana pra gente fazer assim, pelo menos uma vez por mês. Independente de ter algum sintoma? Isso, faz uma vez por mês, se conseguir uma vez por semana, em casa, né? Ter aquele momento de você parar e relaxar. Agora fala uma coisa pra mim, os mesmos pontos que a gente encontra nos pés são encontrados nas mãos? São encontrados assim como nas na mãos. orelha? Isso, como na orelha a gente também tem os pontos. Por exemplo, os pontos das mãos, a gente tem ali, nessa região aqui, eu falo que tem essa região aqui, tem um pontinho que ele também traz o relaxamento, olha lá, ó. Olha o mapa da mão. Esse é o mapa todinho das mãos. Então, esse mapa também, não consigo trabalhar nos pés? Vou trabalhar o relaxamento nas mãos também. Então, a gente tem uns pontinhos de dicas, né? Que a gente fala que são os pontinhos de gatilho, que é esse, por exemplo. Né? Então, esse daqui... Quer que eu pressiono na sua mão para você sentir? Por favor, que eu não vou perder essa chance. Ó, então ela vem aqui no cantinho e eu faço essa pressãozinha. Ela é um pontinho doloridinho de início.
e depois que eu solto, ele vai relaxando. Aham. Então aí eu venho, pressiono ele de novo e Esse ele ponto é o relaxa. quê? Esse daqui também é o ponto de relaxamento do nosso corpo. Dores de cabeça, dores no corpo. Sorte esse. que o programa tá acabando, né, minha gente? Oh, que delícia! É, porque A eu não posso ficar assim relaxada na hora que eu tô no expediente, não? Não mesmo. Então a gente também tem os pontinhos na região aqui, ó, lateral, tá? Para trabalhar também esse relaxamento do nosso corpo. E aí a gente vem, ó, também dedo por dedo, fazendo toda essa pressão. Porque a gente está fazendo o quê? Relaxando também todos aqueles pontos do nosso mapa. Olha que bacana, gente. Eu vou te fazer umas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp. Rapidamente, que a gente já está no finalzinho do nosso programa. Passou muito rápido, né, Passou. Thalita? Olha só, a Lúcia Araújo diz, boa tarde, gostaria de saber como a reflexologia atua na enxaqueca e se o alívio é imediato ou gradual. Olha, varia muito de pessoa para pessoa, mas eu gosto de falar que ele é gradual, tá? Eu tenho clientes que relatam que melhoram na hora, mas não fica com essa, tipo, melhorou, já passou, não vou fazer mais nada. Tá. Não, ele é gradual, tá? Essa melhora da enxaqueca com o tratamento da reflexologia, mesmo ela fazendo em casa. Tá ótimo. Regina Uchoa, obrigada, Regina, pela participação. Ela diz, olá, tenho varizes e por isso tenho muita dor nas pernas. Gostaria de saber se a reflexologia é indicada para o meu caso. Sim, e ó, tem um pontinho aqui em cima, ó, essa lateralzinha aqui, ele é bem indicado também para essa questão da vascularização e de retenção de líquido, fora o exercício que a gente acabou de passar. Mas tem contraindicações? Eu Tem vi que pessoas que têm algum problema mesmo de circulação tem que tomar um pouco de cuidado, ver com o médico. Sim. Quem, por exemplo, tem trombose, Tá. qualquer tratamento, o ideal é liberação do médico. Tá. Então, ele faz essa liberação e mesmo assim a gente sempre fica controlando. Que a gente tem um teste que a gente chama de teste de retorno venoso, que antes de fazer o tratamento a gente sempre faz com o cliente, justamente para saber se ele pode naquele momento ou não fazer a massagem. Tá, então, dependendo de como for, pode ser prejudicial. Então, a Pode. pessoa ela tem que ficar atenta. Tem uma entrevista antes de começar Isso, ali, fazer o tratamento. Sempre é uma indicação de um profissional que ele já conheceu você, já passou por essa avaliação, já passou por uma avaliação também no caso do vascular, né? O vascular liberou e aí sim você tanto faz em casa como também com um profissional. É isso aí, aprendemos demais com Thalita Bove, que é mestre em biomedicina, esteticista e cosmetóloga. Vou deixar aqui os contatos dela para que você possa conhecer mais do trabalho dela. Sua clínica fica em Taubaté, interior de São Paulo. Mas tem uma unidade aqui em São Paulo também. Olha, e eu vi que de vez em quando você vem para cá, não é? É, vem. De vez em quando a Thalita vem justamente para trazer, né, Isso. todos esses tratamentos que você faz, não só a reflexologia, mas tantos outros, todos né? os outros, né? Toda a parte de terapia spa, facial e corporal. É isso aí, gente. @Thalita Estética e Bem-Estar, @Thalita Estética e Bem-Estar. E tem o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, DDD 12, número 99137 9396, 99137 9396, DDD 12. Thalita, eu amei te conhecer. Amei, muitíssimo Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, aprendemos demais. Obrigada a você também, Mona, pela participação, por ter vindo aqui no nosso programa, participar, né, de um momento relaxante. Poxa, que pena, né? Fiquei arrasada. E voltem, meninas, porque eu gostei demais. Eu acho que a gente tinha muito mais assuntos para conversar aqui. Só chamar que eu venho. Mas, ó, pro nosso programa voa e já acabou, minha gente. A você que for com a gente, muito obrigada pela sua companhia, obrigada por estar sempre ligadinho aqui no nosso programa. Que Deus abençoe sua vida, o restante da sua tarde. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.